Olá a todos, boa noite. Estou aqui em Cuiabá, Mato Grosso, horário local 10 para 7 da noite. E a rigor eu não estava hoje pretendendo gravar esse vídeo para vocês. Eu iria fazer isso amanhã, como eu tenho feito normalmente, gravando vídeos aos sábados. Entretanto, hoje me chegou a notícia de uma decisão judicial, né, que, a meu ver, merece ser comentada, pelo que o juiz colocou nela e pelo que foi defendido e tornado uma determinação judicial, né, e que abrange a todos, portanto, aqui na cidade de Cuiabá, nos municípios de Cuiabá e também de Várzea Grande. Então, pela gravidade da decisão, pela repercussão, pelas consequências dessa decisão, ainda que não no curto prazo, mas pelas consequências dessa decisão no médio e longo prazo, para o próprio Estado Democrático de Direito, né, que, no meu ver, essa decisão afronta flagrantemente ao Estado Democrático de Direito, eu resolvi fazer esse vídeo, então, para comentar rapidamente essa decisão com vocês. O meu comentário, apesar de ser de natureza técnica, eu vou tentar fazer de uma forma que todos possam compreender bem o que eu quero transmitir, independentemente da pessoa ser ou não formada em direito, de ter uma formação jurídica ou não. Tá bom? Então, vamos passar, após a vinhetinha aí, a análise dessa decisão. Tá ok? Vamos lá. Pois bem, meus amigos, olha só, hoje, 10 de julho de 2020, fiquei sabendo que o juiz Lindotti, né, lá de Várzea Grande, Poder Judiciário Estadual aqui, ele proferiu uma decisão permitindo que fiscais coíbam que famílias possam fazer reuniões no seu âmbito familiar. Então, eu gostaria de fazer alguns comentários, vou mostrar para vocês exatamente o texto da decisão e a gente vai trabalhar aqui alguns comentários em cima efetivamente do que foi decidido, né? Para que ninguém possa falar que está tendo invencionices ou alguma coisa de minha parte, né? Não, nós vamos nos ater ao texto. Eu vou trazer aqui dois textos para vocês e a gente vai analisar juntos esse texto para ver o tamanho do absurdo que está acontecendo. Imagino que no Brasil afora isso deve estar se repetindo também, mas especialmente aqui nos municípios de Cuiabá e Várzea Grande, por conta do governo do estado, que fez um decreto aí absurdo em alguns aspectos, né? O prefeito da cidade também, com seus decretos absurdos, mal redigidos, né? É tão mal redigido que chega a prever possibilidade de locomoção de prédio, né? Como se prédio tivesse perna e pudesse sair andando por aí. Para vocês terem uma ideia, pode soar piada, mas não é. São coisas absurdas, né? Então, vamos começar aqui, primeiro, com vocês, com a Constituição Federal. Vamos lá. Vamos ler juntos aqui essa Constituição Federal. Prometo que esse vídeo não vai se estender muito, tá? Normalmente eu tenho feito vídeos um tanto quanto longos, mas prometo que esse aqui vou tentar transmitir para vocês a ideia sem que o vídeo fique muito longo. Então vamos lá. Primeiro, nós estamos, conforme destacado aí, já destaquei antes para vocês, para que vocês possam já ir acompanhando comigo dentro do que está aí em cor destacado. Essa aqui é a Constituição, tá? Constituição da República Federativa do Brasil. Nós temos aqui princípios fundamentais da nossa Constituição. Estado democrático de direito, ou seja, aqui tem lei e lei tem que ser observada. E a lei de maior hierarquia, que está no topo da pirâmide, digamos assim, é a Constituição Federal. A Constituição Federal, ela tem algumas disposições que são denominadas disposições pétreas, ou seja, pétrea, de pedra, não pode ser modificada por nada, né? A não ser se fizer outra Constituição. Mas enquanto essa Constituição estiver vigente, essas cláusulas denominadas pétreas não podem ser alteradas. Tá? Não tem governador, não tem presidente, não tem ninguém no mundo que faça mudar aquilo que é uma cláusula pétrea, a não ser o próprio povo, de onde vocês estão vendo aí em verde, todo o poder emana, a não ser o povo fazendo uma nova Constituição, aí pode mudar o que quer que seja.
Agora, não sendo povo, não tem emenda constitucional, não tem o que se faça para poder mudar aquilo que é uma cláusula pétrea, né? Então, que isso fique bem compreendido. Os fundamentos do nosso Estado Democrático de Direito, está lá, dignidade da pessoa humana. Muito bem. E o que é a dignidade da pessoa humana? São aquelas condições mínimas que garantem ao ser humano uma vida digna, né? Com a proteção daquilo que é mais caro ao ente humano. E uma das coisas que é mais caro ao ente humano é a liberdade. E veja que nem mesmo a vida é tão importante para o ente humano quanto a liberdade. Tanto é assim que se permite a uma pessoa abrir mão da própria vida em prol de sua liberdade. Vou dar um exemplo. Há religiões que não permitem, por exemplo, ou que condenam transfusão de sangue. Pois bem, se um fiel de uma religião assim, né, dessa denominação, resolve sofrer um acidente, alguma coisa, e precisa fazer uma transfusão de sangue, e se essa pessoa estiver consciente e declarar conscientemente que ela não quer fazer a transfusão de sangue, ainda que isso possa acarretar a morte dela, o médico tem que atender. Já há decisões, inclusive do Supremo, sobre isso. É preservada a liberdade, a convicção religiosa da pessoa. Até porque condenar uma pessoa a viver contrariamente à crença religiosa dela, isso é uma condenação. Não é? A vida tem que ser uma celebração e não uma condenação. É por isso que uma vida sem liberdade, para muitos, não vale a pena ser vivida. Há muitos que abrem mão de sua liberdade em prol de uma, talvez, segurança, né? Porque eu tenho de um lado a segurança e de outro lado a liberdade. Quanto maior a segurança, menor a liberdade. Segurança e liberdade, portanto, são inversamente proporcionais. Mas eu posso ter muito bem o caminho do meio, eu não preciso ter 8 e 80. As coisas podem ser harmonizadas, podem ser equilibradas. O que acontece, todavia, é que o que está se passando atualmente no Brasil não é um equilíbrio, né? Vendendo a ideia de segurança, estão suprimindo todas as liberdades. E o problema aqui é o seguinte, vou dar o exemplo do sapo. Se você coloca um sapo numa água fria, morna, e deixa o sapo ali e vai aumentando a temperatura da água aos poucos, o sapo não pula, não faz nada, ele vai ficar ali. Dali a pouco esse sapo está morto, cozido e nem percebeu. Agora, se você pega o sapo e joga o sapo na água fervente de uma vez, esse sapo vai pular da panela, ele não vai ficar ali. Então as coisas são feitas paulatinamente, assim é a retirada da liberdade. A retirada da liberdade ela é feita paulatinamente, né? Vão colocando nós, que somos os sapos, ali na panela e vão aquecendo a água devagarzinho, ou seja, retirando aos poucos nossas liberdades. Dali a pouco nós já perdemos toda a nossa liberdade, já morremos cozidos e não nos demos conta disso. Então esse é o problema, né? Essa é a principal questão. Então vamos passar ali, dignidade da pessoa humana. E aí nós vamos um pouco mais adiante na Constituição, no famoso artigo 5º da Constituição, que trata dos direitos e deveres individuais e coletivos. Nós temos ali inviolabilidade do direito à vida, a liberdade, igualdade, segurança, propriedade. E isso é nos seguintes termos. Olha, vão vendo o que está acontecendo no Brasil e se isso está sendo obedecido. É livre, e isso aqui são esses direitos que estão no artigo 5º, são cláusulas pétreas, a que eu me referi no começo desse vídeo. Vamos lá. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Maravilha. Será que hoje as pessoas são livres realmente para manifestarem o seu pensamento? Quantos nós não estamos vendo aí que estão sendo presos arbitrariamente pelo Supremo Tribunal, por ordem do Supremo Tribunal Federal, que está se transformando num tribunal de exceção por manifestarem seu pensamento? Quantos? Vamos ver outro ali que eu também destaquei para vocês. É inviolável a liberdade de consciência, de crença, sendo assegurado livre, olha quantas vezes tem a palavra liberdade aqui, liberdade, livre, exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei proteção aos locais de culto e suas liturgias. Isso está acontecendo? Aqui não tem exceção nem mesmo para pandemias.
Ah, mas é uma situação inusitada, uma situação diferente. Não, não é uma situação inusitada, não é uma situação diferente. Porque a legislação ela prevê situações inusitadas e situações diferentes, como a gente vai ver daqui a pouco. Tá? Então, esses direitos aqui, nem mesmo em situações inusitadas e diferentes, podem ser suprimidos. Nós vamos chegar lá. Um pouquinho de paciência que nós vamos chegar lá. Mais um que eu destaquei para vocês. É livre a expressão da atividade intelectual. Nós estamos vendo jornalistas aí, mais especificamente o jornalista Oswaldo Eustáquio, ficou famoso com isso, né? Está exercendo a atividade jornalística dele, o jornalismo investigativo, que é uma atividade intelectual, e essa expressão da atividade intelectual dele, que é a atividade profissional dele, está sendo cerceada. Né? A prisão dele foi uma prisão arbitrária de cerceamento da atividade intelectual dele, ainda que possa ser enquadrado em outros tipos de cerceamento também, mas também nesse. 10. São invioláveis. Olha, eu coloquei em cor diferente aqui para vocês entenderem. São invioláveis. Essa palavra é muito forte. Inviolável. O quê? A intimidade, a vida privada, a honra, a imagem das pessoas. Veja, a intimidade e a vida privada está aqui, são invioláveis. Onde é que as pessoas têm a sua intimidade, a sua vida privada? Dentro das suas casas, nos seus lares. E o que diz aqui o inciso seguinte? A casa é asilo. O que está escrito ali, onde está destacado em verde? Inviolável do indivíduo. Ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador. Não pode entrar sem o consentimento do morador. Tá certo? Não pode entrar. Para poder entrar, tem que ter algum motivo que está excepcionado pela própria lei. E a lei excepciona aqui, ó. Salvo, a lei vai ali, em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia, veja, durante o dia, não pode à noite, é durante o dia, por determinação judicial. E a determinação judicial tem que ter fundamento. Não é qualquer determinação judicial desfundamentada ou abusiva. Então guardem isso, inciso 10 e 11. Incisos 10 e 11. São, vou repetir para vocês aqui, invioláveis, intimidade, vida privada. É inviolável, casa, asilo inviolável do indivíduo. Ninguém pode entrar na sua casa sem a sua autorização. Não pode um fiscal de prefeitura, um fiscal de estado, entrar na sua casa, coibir o que você faz dentro da sua casa. Na sua casa, você, desde que não seja crime, e o crime tem que estar previsto na lei penal, como a gente vai ver daqui a pouquinho também, a não ser que haja um crime, ninguém pode entrar na sua casa. E isso é muito importante, porque são justamente esses dois incisos que estão sendo vilipendiados aqui pela decisão judicial, que teve agora em Várzea Grande hoje, a decisão judicial a que eu me referi, do juiz Lindotti. E eu estou falando aqui com conhecimento técnico, estou fazendo uma análise técnica. Tá certo? Estou fazendo uma análise técnica. Eu sou formado em Direito, para quem não me conhece ainda, o meu currículo está lá no meu blog, no meu site. Eu sou formado em Direito, me formei em Direito em 1996. Né? Então, já tem alguns anos aí que eu me formei em Direito. Né? Tenho 3 especializações, tenho mestrado, tenho 9 livros publicados, sou um estudioso do assunto e por mais que todos os dias, direito é uma coisa que a gente nunca vai, a gente chega ao fim da vida e não pode dizer que sabe direito, mas o mínimo do direito, para quem estuda de verdade, né, isso daí é o mínimo do mínimo, né? É conhecer pelo menos a Constituição e o que é básico. Né? Então o que eu falo, né, modéstia à parte, com conhecimento de causa.
Né? Quem tiver interessado em saber da minha produção acadêmica, da minha produção profissional no campo do direito, basta acessar o meu blog, né, que tem aqui no Facebook. Eu já indiquei o endereço do meu blog a todos, no meu canal no YouTube também. Né? O meu blog é, para quem quiser saber, www.blogdogilbert.com. Depois eu vou deixar aqui nas notas do vídeo o endereço para vocês, tá bom? Então vamos seguir aqui, e já estamos aí com 15 minutos de vídeo, né? Mais um aqui. É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. Nós estamos vendo atualmente as chamadas barreiras sanitárias. Essas barreiras sanitárias estão sendo fundamentadas em estado de calamidade pública. Eu quero saber qual a constitucionalidade de um estado de calamidade pública, que todos estão aceitando tranquilamente isso, quietinhos, caladinhos, Ministério Público batendo palma para isso, todo mundo batendo palma para isso, que é uma clara, no meu ponto de vista, aviltamento à Constituição. Não há qualquer tipo de previsão de estado de calamidade pública a ser decretado por governador de estado, por prefeito. A Constituição prevê estado de defesa, estádio de sítio e nada mais. E quem decreta isso é presidente da República, nas formas que a Constituição estipula. Não é prefeito, não é governador. Prefeito e governador não pode sair por aí fechando fronteira de estado, fronteira de município, impedindo as pessoas de exercerem o seu direito, sua liberdade de ir e vir. Isso é abusivo. E quem deveria defender o Estado de Direito, sob a desculpa de que está defendendo a vida das pessoas, permite que o Estado de Direito seja afrontado. O argumento de que está defendendo a vida das pessoas é um argumento falacioso. É um argumento falacioso. Para quem depois tiver curiosidade em saber quais são as falácias, e são várias, né, aos estudos das falácias, só dá um Google, o que vem a ser falácia, tipos de falácia, lá tem todos. Né? Nosso vídeo aqui, o tempo nosso é curto, não dá tempo de entrar nesses detalhes. Mas é fácil, só dá um Google lá, falácias, tipos de falácias. Vocês vão ver vários tipos lá, vão listar para vocês, tá? Vão ser listados para vocês. Mas esse argumento é um argumento falacioso. O argumento da segurança e que está defendendo vidas é um argumento falacioso. Há várias formas de se defender a vida sem precisar ferir o direito. O direito já está bem previsto como é que faz para poder defender a vida das pessoas, para defender o bem comum, sem precisar suprimir, em época de paz, o estado das pessoas. E guerra há entre estados. Esse papinho também de que estamos numa guerra contra a Covid. Ninguém está em guerra contra vírus. Guerra se dá entre estados. Contra vírus, o combate é em outro campo. Em especial no campo da ciência, não é nem no campo da política. O problema é que estão politizando a ciência também. Então, vocês me desculpem a indignação, mas está ficando cada vez mais difícil. Vamos seguir aqui. Temos mais um destaque aqui. Não haverá juízo ou tribunal de exceção. E depois, aqui já no campo do direito penal, né? Vem aqui. Não há crime sem a lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. A reunião familiar é crime, alguma coisa, daqui a pouco chega um fiscal metendo o pé na sua porta, determinando o que você faz, o que você deixa de fazer, o que você deve fazer ou não dentro da sua própria casa. Que história é essa? Como é que fica isso? Nós estamos vendo, eu estou aproveitando para poder também falar disso aqui, nós estamos vendo as pessoas sendo presas aí à torta e à direita pelo Supremo Tribunal por divulgação do que eles chamam de fake news num inquérito, que é o chamado inquérito dos infernos, né? E não é à toa que está recebendo esse nome. Fake news, não tem lei que defina isso. O que é fake news? Ninguém definiu, ninguém diz nada a respeito. E o que nós vemos é muito ao contrário. É usando disso daí para poder simplesmente suprimir o direito das pessoas. Tá lá.
Mas vamos continuar. Nós estamos tendo no Brasil vários juízes e tribunais de exceção. Mais um lá, pus até numa cor mais acentuada aí, né? Um vermelho aí para... Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Tá, isso aqui, vamos dar uma interpretação um pouquinho mais ampla para isso aqui. Ninguém será privado da sua liberdade. A gente pode colocar junto. A sua casa é seu asilo, não pode ser, é asilo inviolável do indivíduo, não pode ser, portanto, violado, ninguém pode entrar na sua casa. Você tem, portanto, o direito a fazer na sua casa o que você bem entender. Isso se chama liberdade. Na medida em que um prefeito, um governador e um juiz dizem que um fiscal pode controlar o que você faz dentro da sua casa, como nós vamos ver daqui a pouco, eu vou colocar aqui a decisão do juiz, ele está suprimindo a sua liberdade de fazer o que quiser dentro da sua casa. Desde que não seja crime, você pode fazer o que você quiser dentro da sua casa. Se isso é suprimido de você, é liberdade sua que está sendo suprimida. E está sendo suprimida com base em quê? Em decreto de governador? Decreto inconstitucional? Porque fere cláusula pétrea da Constituição? Vamos lá, vamos passar adiante aqui. Vamos dar um salto aqui do artigo 5º aqui para o artigo... aqui. Vamos lá. Do estado de defesa. Vamos ver como é que funciona o estado de defesa. Esse negócio de estado de calamidade pública, isso é invencionice que todo mundo está aquecendo com isso daí. Absurdamente. Né? Culpa do Supremo, que tirou das mãos do governo federal a possibilidade de gerir, fazer a gestão dessa questão da Covid-19, do coronavírus, e passou isso eminentemente para os governadores, para os prefeitos, e o governo federal virou mero repassador de dinheiro para esses governos. Muitos dos quais pegam dinheiro, né, podem comprar qualquer coisa sem licitação pública, né, pode comprar um negócio de 10 centavos por 10 reais e está tudo certo. A gente está vendo isso daí aos montes. Aos montes. Aqui, no estado do Mato Grosso, especialmente em Cuiabá, o governador do estado entrou com uma ação. Porque o prefeito tem que dar conta do dinheiro aí que parece que não está dando. Tem uma ação aqui. Né? Parece que recebeu 41 milhões aí do governo federal e não diz onde está o dinheiro, não diz onde está sendo investido. Enfim, procurem saber também. Não vou entrar em detalhes sobre isso, porque eu não tenho maiores detalhes sobre isso. Mas vocês podem procurar saber a respeito. Né? Não é proibido ainda procurar saber a respeito das coisas e se informar. Afinal de contas, o dinheiro vem dos nossos impostos. E essa gente toda, prefeito, governador, juiz, né, são nossos empregados, são servidores públicos, são pagos com dinheiro dos nossos impostos para nos servir. Eles nos servem, não nós os servimos. Não é? As excelências são excelências que devem nos servir. Excelência somos nós, o povo. Não é prefeito, não é governador e não é magistrado. Não é? Excelência é o povo que paga o salário deles todos. Mas vamos seguir aqui mais um pouquinho. Estado de defesa. Vamos lá, eu pus em cor diferente justamente para vocês analisarem aí comigo as nuances. Então vamos ver. O presidente da República, sozinho? Não. Ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, ele pode, vai poder aqui, decretar estado de defesa. Para qual finalidade? Para preservar o quê? Para preservar a paz social que está ameaçada. Ameaçada pelo quê? Por alguma iminente instabilidade nacional ou atingidas por calamidades de grandes proporções da natureza. Pode ser um vendaval, pode ser um furacão, pode ser um tornado e pode ser um vírus. Porque o vírus também faz parte da natureza. Não é? Então, é até engraçado, fazendo parênteses aqui, né? Essa questão da natureza, que muitas pessoas falam assim, olha, você tem que ter uma vida com a natureza, porque a vida da natureza é uma beleza maravilhosa. Eu falo, sim, a natureza é muito boa, concordo plenamente. A gente não pode esquecer que câncer também é uma coisa natural. Né? Vírus também é uma coisa natural. Então, só para constar.
Né? E aí vem o decreto do presidente da República que instituir o estado de defesa, estamos aqui ó, no parágrafo 1º, ele vai determinar o tempo da duração e ele só pode, atuação, esse decreto, ele deve respeitar os limites da lei, é o que está aqui em verde, destaquei para vocês. E quais são restrições aos direitos? Direito de reunião, ainda que exercida no seio das associações, está falando de associação. Veja que se vocês pegarem aqui o artigo 136 da Constituição e forem lê-lo todo, vocês não vão achar em lugar algum dizendo que a residência das pessoas, a casa das pessoas poderá ser violada. Jamais. Jamais. Reunião é reunião na rua. Ou alguns outros tipos de reunião em associações. Aqui nem mesmo restringe a questão das igrejas. Não é? Então, isso em estado de defesa. E mais, como é que funciona o estado de defesa? Olha que bacana. O que acontece aqui, né, na vigência do estado de defesa? E vamos ali para o parágrafo 4º. Decretado o estado de defesa ou a sua prorrogação, o presidente da República, dentro de 24 horas, o que ele tem que fazer? Submeterá o ato, ou seja, o seu decreto do estado de defesa, com a respectiva justificação para quem? Para o Congresso Nacional. O Congresso Nacional é composto pela Câmara dos Deputados Federais e pelo Senado. Né? E é o Congresso Nacional que decidirá, olha só, por maioria absoluta a respeito do tema. Então não é nem algo que o presidente da República faça sozinho, porque, vamos voltar lá, ele faz depois de ouvido o Conselho da República, Conselho de Defesa Nacional. Depois que ele faz o decreto, ele tem que submeter esse decreto ao Congresso Nacional, que são os representantes do povo, que vão deliberar. Agora, vocês imaginam isso no estado de defesa, que é o que está previsto na Constituição. Não tem estado de calamidade pública, ou de governador e prefeito. E se algum município, lei orgânica municipal ou Constituição estadual, colocar isso, é inconstitucional. Porque o prefeito e o governador, se isso tiver nas suas respectivas lei orgânica municipal e Constituição estadual, eles estão se arrogando uma competência, uma autoridade para decretar, determinar algo que é inconstitucional. Não pode. Pode olhar na Constituição, não tem previsão desse poder a estados e municípios. Não é? E tem um outro ainda, estado de sítio. Como é que funciona o estado de sítio? O estado de sítio é quando tem guerra. Quando o estado de defesa não é suficiente, então a gente vai para o estado de sítio. É quando tem guerra. E o que fala o estado de sítio? O presidente da República, de novo, ouvidos o Conselho da República, Conselho de Defesa Nacional, ele solicita ao Congresso Nacional autorização para decretar o estado de sítio. O presidente da República ele tem que solicitar autorização ao Congresso Nacional, ele não pode sozinho. No outro, estado de defesa, ele faz o decreto e depois submete ao Congresso. Esse, no estado de sítio, ele é obrigado a submeter ao Congresso pedindo autorização antes de decretar qualquer coisa. Então, olha a quantidade de garantias institucionais, porque isso é para uma segurança institucional do Estado. O nosso Estado é de direito. Toda e qualquer legislação abaixo da Constituição, portanto, infraconstitucional, ela tem que ser lida e tem que ser realizada sempre à luz da Constituição. Eu tenho um Código Penal constitucional, direito civil constitucional, e por aí vai. Todo normativo que é abaixo na hierarquia, tem uma hierarquia onde a Constituição está aqui, está no topo. Toda lei que está abaixo da Constituição é infraconstitucional. E todas essas legislações têm que ser lidas em função da Constituição Federal para saber se elas são constitucionais ou inconstitucionais. Simples assim. Né? Acho que não há grandes dificuldades. Né? E vai mais, no estado de sítio. Né? Solicitada autorização para decretar o estado de sítio,
durante o recesso parlamentar, o presidente do Senado de imediato convocará extraordinariamente o Congresso para se reunir dentro de 5 dias. Ou seja, né, tem que ter autorização, é algo que se passa no nível maior. E continua aqui, na vigência, outro artigo 139, na vigência do estado de sítio, só poderão ser tomadas contra as pessoas as seguintes medidas. Veja, aqui vai relacionar durante um estado de sítio, que é quando tem guerra. Né? O estado de sítio é estado de guerra. Vou grifar aqui para vocês, ó, estado de guerra. Né? Resposta à agressão armada estrangeira. Será que brasileiros, em tempos de paz, agindo dentro das suas residências, se equipara a uma agressão armada estrangeira? A um estado de guerra? É de lascar, né? Mas vamos continuar aqui. Quais as medidas que podem ser tomadas? Todas as medidas que estão aqui, ó, artigo 139. Se vocês colocarem Constituição Federal no Google, vai aparecer lá, Planalto, tal, Constituição Federal. Vocês acessem e fica fácil vocês lerem. É importante. Se puder ler a Constituição, é importante. É importante nós sabermos dos nossos direitos, a fim de podermos defendê-los, né? Porque se não souber dos direitos, fica fácil. Qualquer um chega lá, né? E vai suprimindo direitos. E é importante também a gente ter conhecimento, procurar estudar e tudo mais, que é porque não pode simplesmente chegar qualquer fulano, falar na orelha um bando de besteira, um monte de coisa, só porque está usando um terno e uma gravata, né, e ostentando um título porque passou no concurso, porque juiz não recebe voto. Eu já falei isso em outros vídeos. O povo emana o seu poder por meio de voto. O juiz não recebeu voto. Né? Isso é importante deixar destacado. Fazer algumas aberrações aí, jurídicas. No meu ponto de vista, são aberrações jurídicas e eu tenho o direito de falar isso na condição de quem tem conhecimento jurídico, que estudou direito, porque tem graduação em direito. Eu tenho todos os diplomas necessários para poder falar tecnicamente aquilo que eu entendo que é o correto no campo da minha formação. Né? Não posso falar de medicina, porque eu não sou médico, mas do direito eu posso falar. Né? Pela fé do meu grau, eu posso falar de direito. Né? Vocês me desculpem eu estar um tanto quanto aqui nervoso e muito mesmo chateado, para não dizer outra coisa, com o que está acontecendo aqui, porque está parecendo brincadeira. Né? Eu vou começar a fazer vídeo daqui a pouco ostentando aqui um nariz de palhaço. Né? Porque parece que é isso que está acontecendo, né? O nosso prefeito, esses dias, ele foi fazer um vídeo falando para as pessoas colocarem a mão na consciência e não sei mais o que. Tá, e por que até agora, ele tendo recebido dinheiro do governo federal, ele não fez as medidas profiláticas que deveria ter feito? Né? Por que ele não... Tem várias medidas profiláticas por aí, né? Que evitariam o uso acumulado e demasiado de UTIs, de leitos de hospital e tudo mais. Né? Por que só agora que num decreto dele ele fala que vai distribuir o kit medicamentoso sugerido pelo governo federal e que está sendo adotado em vários outros estados e municípios? Por que só agora que ele falou que vai distribuir ivermectina, por exemplo, graciosamente para a população? Agora que ele diz que está tendo um surto aí, que está lotando os hospitais, por que ele não fez isso antes? Cadê? Onde está o dinheiro investido? E depois vai falar que a solução, porque ele não fez o que era da obrigação dele fazer antes, agora vai falar que a solução é permitir que fiscais aí digam para as pessoas o que elas podem ou não fazer dentro de suas próprias casas, subtraindo a liberdade de todo mundo. Né? Mas isto posto, vamos ver agora a decisão do juiz. Vamos passar aqui. Vamos passar aqui a decisão do juiz. Só um momento, que eu vou acertar aqui para vocês a decisão do juiz. Só um momento. Lá, já estou com ela na tela aqui. Olha só. Essa é a decisão do juiz. Já estamos aí com 34 minutos de vídeo. Vamos tentar
ser rápidos aqui. Essa é a decisão do magistrado, tá? O juiz se chama José Luiz Leite Lindotti, tá certo? Esse juiz é juiz, como vocês estão vendo na tela aí, né? Aqui tem o número do processo, aqui está dando a classe desse processo e por onde está tramitando esse processo. Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, tá certo? Muito bem. Aqui tem quem são as partes desse processo, tudo mais, tal. E o nome do magistrado, que aparece aqui, ó, assinado eletronicamente. Aqui, ó, estou destacando em azul aqui, onde está o meu cursor aqui, apareceu ali. Vocês podem ver o nome do magistrado, juiz José Luiz Leite Lindotti. E aqui a data da decisão. Ontem foi assinada a decisão, dia 9/7/2020, às 19 horas, 3 minutos e 16 segundos. Muito bem. Eu destaquei aqui o que é interessante e importante aqui na decisão dele. Ele falou que porque ele entende que os fundamentos da decisão anterior dele estão inalterados, então queria prorrogar por mais 7 dias a decisão e tal. Enfim, decorrente da Covid e tal. E aí, em amarelo aqui, ele determina. O que ele determina? Determina que os municípios de Cuiabá e Várzea Grande orientem os servidores da Defesa Civil, Vigilância Sanitária, Fiscalização Geral, Guarda Municipal e PROCON para... Aí ele coloca 2 incisos, 1 e 2 aqui. E o que ele coloca no inciso 1? Ele determina, então, veja, orientação para esses servidores desses entes, para maior rigor na fiscalização de festas e confraternizações familiares. Confraternizações familiares. Ainda que realizadas em âmbito familiar. O que eu realizo em âmbito familiar, eu realizo da porta da minha casa para dentro. E da porta da minha casa para dentro, e agora eu falo olhando aqui diretamente para a câmera e para o magistrado que exarou essa decisão, da porta da minha casa para dentro, senhor juiz, quem manda sou eu. Salvo se eu estiver cometendo algum crime. E crime tem que estar previsto, o senhor sabe muito bem onde. Não há crime sem lei anterior que o defina. E quem fala o que é crime ou não é o Congresso Nacional. Não é governador nem prefeito, não. Então fica aí, né, a minha manifestação como cidadão, pagador de impostos e que conhece o direito razoavelmente. Então ele fala, confraternizações familiares. Uma coisa é confraternização familiar, por exemplo, num condomínio, tem uma área, tem o apartamento da pessoa, ou se for um condomínio horizontal, tem lá a casa da pessoa, e tem as áreas comuns, né? Uma churrasqueira e tudo mais. Uma coisa é não utilizar as áreas comuns. Até aí, ó, bacaninha, não utilização das áreas comuns. Agora, o que eu faço na minha área privada, dentro da minha casa, aí, meu amigo, o problema é meu, não sendo crime, ninguém dá palpite. Tá certo? Porque a Constituição tem uma cláusula pétrea que fala que a minha casa é meu asilo inviolável e a minha privacidade é também cláusula pétrea constitucional. Não pode simplesmente eu estou na minha casa, jantando com os meus familiares, a minha família é grande, meu pai, minha mãe, meus irmãos, vêm jantar na minha casa. E aí, é aglomeração dos meus familiares na minha casa? E aí vai um fiscal bater lá na porta da minha casa e falar, ó, mande seus pais e seus irmãos embora para a casa deles que vocês não podem dar prosseguimento a esse jantar. É isso que o juiz decidiu aqui? Se não é isso, ele se expressou mal. E se expressou mal, deveria elucidar melhor a população. Como eu não vou entrar com embargos de declaração lá, não seria o caso, eu gostaria que se esse vídeo chegar ao conhecimento do nobre magistrado, que ele espontaneamente, até porque ele pode, né? Ele pode até, certo, espontaneamente, né? Ou, né? Enfim, esclarecer. O texto talvez tenha ficado obscuro, talvez, vamos usar esse termo, né?
Então, ainda que realizadas no âmbito familiar, isso aqui é simplesmente inaceitável. Né? E mais ali, ó, eu não grifei, mas eu vou colocar aqui, ó, depois do verde aqui, ó, nos bairros da cidade. Quem mora no centro da cidade não tem problema, só quem mora nos bairros da cidade. Né? E será que aquelas pessoas que não são tão abonadas a ponto de morar em condomínios fechados, seja condomínios horizontais ou verticais, que moram ali mesmo, né, nas ruas da cidade, né, as casas estão ali, né, o fiscal tem mais facilidade de chegar nessas casas do que entrar em casas de condomínios fechados, não é mesmo? E cadê a igualdade? Será que, porque é questão de acesso, fiscais acessam casas que estão na cidade, nas ruas, digamos assim, de mais fácil acesso do que casas que estão em condomínios fechados. E aí, como é que fica? 2 pesos, 2 medidas, né? Confraternização de famílias mais humildes, digamos assim, vão ser coibidas, e confraternização de pessoas mais abonadas não vão ser coibidas. Como é que nós vamos ficar? Né? O que ele quis dizer isso nos bairros da cidade? Porque aí todo mundo agora vai mudar para o centro da cidade, né? Lá pode fazer reunião familiar. Vamos ver, imprecisão linguística é algo importante. E depois ele continua, ele fala que mais não pode. E ele reitera no final desse inciso primeiro da decisão dele aqui. Confraternizações familiares e congêneres. Esse congêneres é ótimo. Congêneres. Ainda, e ele reitera, ainda que realizadas em âmbito familiar. E aqui faz uma referência, redação da linha dada pelo decreto 532. Esse decreto é decreto do governador. De fato, o governador fez isso. Eu coloquei um texto no Facebook falando desse ato do governador. Do absurdo desse ato do governador. E o magistrado aqui, ao invés de reconhecer, já que ele tem o conhecimento jurídico suficiente para saber que esse decreto é inconstitucional, ao invés disso, ele ainda reforça o decreto inconstitucional nessa parte, que viola a Constituição na parte que dispõe sobre a residência da pessoa, a casa da pessoa, ser o seu asilo inviolável. Né? Então, o que eu tinha para comentar com vocês hoje, já estamos aí com 42 minutos de vídeo. Né? Infelizmente, esse vídeo não deu para ser um vídeo de 10 minutos, como recomendam, né, e tudo mais. Mas eu não teria como falar em menos tempo tudo isso que eu tinha para falar. Né? Essa é uma opinião técnica. Né? O cidadão ele tem que poder expressar a sua opinião, ainda que vá contra o que alguma autoridade constituída diz ou fala. Né? Nenhuma autoridade, a partir do momento que optou por exercer um cargo público, né, um cargo estatal, essa autoridade ela tem que aguentar as críticas, tem que saber ouvir as críticas. Né? Eu não faltei com respeito a nenhuma autoridade aqui, eu apenas apresentei dados, apresentei a legislação, apresentei o texto da decisão e fiz um comentário técnico em cima disso, segundo o meu ponto de vista técnico, de quem tem formação em direito. Então, não faltei com respeito a ninguém, né? Não feri a imagem de ninguém aqui, apenas fiz um comentário em cima de texto. Agora, se a pessoa se sentiu ofendida e tudo mais, aí eu sinto muito. Né? Eu sinto muito. Porque o autor do Aurélio Buarque, né? Ele falava assim, é um ditado dele que ele falava assim: eu gosto de ensinar os inteligentes, os burros não gosto muito não, porque eles ficam danados da vida quando a gente descobre alguma falha deles. Né? Então eu espero que todos sejam inteligentes e que respondam, né, se acharem por bem, a essas minhas críticas aqui. Né? Mas eu estou exercendo o meu direito intelectual aqui de expressar o que eu penso. Tá bom? Então, meus amigos, aí, 44 minutos de vídeo. Quero agradecer a vocês. Muito obrigado pela atenção mais uma vez. E convido para que vocês no Facebook curtam e sigam o meu canal Filosófico Gilber Lopes. E também no YouTube, para vocês lá
se inscreverem, tocar o sininho, de modo que sempre que tenha um vídeo novo vocês possam ser avisados. Tá bom? Muito obrigado a vocês e até a próxima.